para falarmos mais sobre esse assunto, eu converso agora com o doutor em economia Pedro Ivo Salvador, da Universidade Federal Fluminense. Boa noite, Pedro. Muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no RF News. Boa noite, eu que agradeço o convite. Pedro, para a gente começar, qual seria a motivação desse recuo do governo federal sobre o tema? Bom, o que a gente pode perceber é que nas últimas semanas, e principalmente na semana passada, tivemos alguns temas quentes, eu não vou entrar aqui, mas tivemos a questão lá da guerra com Gaza e depois também tivemos os protestos, ou o protesto na Avenida Paulista a favor de Bolsonaro, e algumas questões que enfraqueceram o governo e, inclusive, levou a um pedido de impeachment que teve ali 130 assinaturas. Com isso, o peso do legislativo e o apoio legislativo fica mais importante e, portanto, o governo resolveu ceder à base do legislativo, o que, em uma barganha, a gente mostra que o governo acabou cedendo porque teve menos força nessa negociação pelo orçamento público. Pedro, e tem algum efeito na governabilidade para este ano? A gente está falando de um ano de eleições municipais e que o governo entregou algumas reformas interessantes em 2023, mas que precisam ser desenhadas e colocadas em práticas em 2024. A principal delas é a reforma tributária, que ainda foi desenhada, mas ainda não foi aplicada, e, portanto, é um ano estratégico para que o governo consiga implementar essas políticas. Com o seu enfraquecimento e a chegada das eleições municipais, é possível que o governo diminua os seus ritmos de reformas. E qual é o efeito econômico da desoneração? Perfeito. Primeiro, a gente tem que lembrar que em 2023 tivemos um déficit fiscal interessante, quase 230 bi, e quando a gente fala de déficit fiscal, a gente precisa falar de fontes de arrecadação ou redução de despesas. Ao que parece, o Legislativo não tem contribuído na redução de despesas, vem solicitando cada vez mais um aumento na participação no orçamento público, a gente já chamou isso de orçamento paralelo, orçamento secreto, hoje em dia fala de emendas ao relator. Esses orçamentos estão chegando na ordem de 50 bi, quase que abocanhando quase metade dos gastos discricionários do país. Com isso, o governo precisa de novas fontes arrecadatórias e reduzir fontes arrecadatórias que foram desoneradas no passado de maneira discricionária. O impacto estimado parece que está na ordem de 32 bilhões, quase 20% do total do déficit do ano passado, ou seja, é uma margem muito interessante que o governo perde nessa barganha com o Congresso. E nós podemos esperar aí uma melhora na criação de novos empregos? Então, quando a gente lembra quando foi gestada essa mudança, foi no governo Dilma, governo esse marcado, como a gente sabe, por um aumento brutal do desemprego, que saiu da ordem de 7% para 14%, e depois esses setores continuaram gozando desses benefícios mesmo com o aumento do desemprego. E aí a justificativa sempre foi para não haver um aumento maior. Nesse momento atual, a gente está observando uma redução do desemprego, mas não pela geração de empregos nesses setores, ou seja, os setores continuam sendo beneficiados, mas não entregam uma contrapartida de geração de empregos. Portanto, é como se a gente estivesse concedendo o benefício de toda a sociedade para esses setores esses escolhidos, também que sem muita racionalidade, eu estou falando de setores aqui como rádio e TV, como editoras de livros, mas também como consultorias de gestão empresarial, ou seja, são setores que não conversam muito bem entre si. E essa desoneração tem um impacto fiscal e que, portanto, gera aí uma certa apreensão sobre o controle do orçamento público. Pedro, eu quero agradecer, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, pelos esclarecimentos. Muito obrigado e uma excelente noite para você. Obrigado, eu que agradeço. Queria solicitar se poderiam me seguir nas redes sociais. O meu Instagram é Prof. Economia. Obrigada. Até a próxima. Tchau. Tchau.